Oi, eu sou a Bia. E eu sou o Vitor, e a gente está aqui hoje para contar para vocês algo que o Senhor fez no nosso casamento, um testemunho do que o Senhor fez na nossa cerimônia, em todo o processo do nosso casamento. Um certo dia ali do nosso namoro, a gente resolveu que a gente ia casar. A gente ficava falando, tá, vamos casar, vamos escolher uma data, mas a gente até então não tinha dado um primeiro passo, né? A gente só estava falando e pensando, planejando. E um certo dia, um domingo, a gente estava junto e... Vamos dar o primeiro passo? É isso mesmo? Tá, é isso, então vamos. A gente sentou e o nosso primeiro passo seria fazer a lista do nosso casamento. E antes de fazer a lista, a gente começou com uma oração, né? Então a gente fez uma primeira oração. E essa primeira oração foi justamente porque a gente não queria fazer o nosso casamento pelas nossas próprias mãos. A gente queria que, de fato, se o Senhor tinha estabelecido o nosso namoro, Ele iria estabelecer o nosso noivado e o nosso casamento. Então a gente ainda não era noivo e a gente decide orar ao Senhor e entregar todo o nosso casamento, todo o planejamento para Ele. Primeiro, por conta disso, porque a gente queria glorificar Ele. E segundo, porque a gente não tinha condição de fazer o casamento que a gente queria, mas a gente entendia que o Senhor Ele poderia prover na nossa vida e fazer da forma que Ele quisesse. Nós oramos, demos as mãos, oramos. Nós não lembramos a data que isso aconteceu, nós não sabemos nem como isso aconteceu. A gente só decidiu, a gente estava lá, decidiu, começou, fez a oração. A parte mais forte que a gente falou, a parte mais profunda dessa oração foi que o Senhor aparecesse no nosso casamento. Nós queríamos que o Senhor fosse visto no nosso casamento, seja palpavelmente ou não, mas nós queríamos de alguma forma que tudo no nosso casamento mostrasse o Senhor. E aí a gente fez essa oração e entregou a Ele. Começamos a montar um planejamento do nosso casamento, da nossa cerimônia, enfim, como seria nesse dia. Então, durante todo o processo ali, né, todo o planejamento do nosso casamento, a gente viu a mão do Senhor em todos os detalhes, a gente viveu milagres diários, né, que até hoje a gente não entende, não acredita. E nós tínhamos um lugar onde a gente sonhava em se casar. E na nossa oração inicial, o Senhor nos mostrou a gente casando nesse lugar, tanto para mim quanto para o Vitor. Então, para nós, era muito certo de que seria ali, né? Mas a gente começou a fazer orçamentos e esse lugar era caro. E aí a gente resolveu visitar outros lugares na nossa cidade, mas nenhum dava certo, né? Eu gostei de um lugar, mas não dava para fazer a nossa cerimônia, não cabia a quantidade de convidados. E a gente entendeu que, tá, o Senhor nos mostrou aquele lugar, então é ali que a gente vai casar, né? Os nossos olhos não era possível, mas a gente sabia que o Senhor faria acontecer de algum jeito. Depois de todo esse processo, todo mundo sabe que o quanto o Senhor ama a família, Ele ama estabelecer o projeto dele, o plano original dele, e quando Ele estabelece isso e a gente vai em obediência, as coisas elas acontecem da forma que precisa acontecer. Não é um processo simples, não é um processo fácil, causa muita dúvida, muito medo, muita insegurança, e eu creio que isso é proposital porque o Senhor precisa fazer com que a gente confie nele e entender que é a mão dele que está ali. Então tudo isso foi acontecendo. Esse planejamento começou lá em fevereiro, março. A data do casamento, como a gente decidiu, a gente também não lembra. A gente só estabeleceu, vai ser em outubro. E a gente pensou nas datas ali por conta de trabalho e tudo mais. Colocamos dia 20 de outubro de 2024 e beleza. Então a gente tinha até lá para resolver tudo. Então tudo nesse tempo é muito difícil. Todos os contratos, todos os fornecedores, eles fecham tudo com muita antecedência. E no nosso caso não tinha antecedência nenhuma, mas nós já tínhamos os nossos preferidos. Então a gente cotou com todo mundo e conseguimos, pela graça de Deus, quem a gente queria em tudo. Um detalhe muito importante, basicamente todos os nossos fornecedores eram cristãos, todos. Cerimonialista, fotógrafo, filmmaker, todos eram cristãos e isso faz muita diferença também porque eles entenderam o propósito. Então a gente fazia as reuniões com eles e eles entendiam o motivo disso. Enfim, no resumo, chegamos na semana do casamento. A gente ia casar no civil primeiro, então a gente se casou no civil durante a semana e aí depois a gente teve 3 dias para correr atrás de tudo que faltava para o casamento, que seria no domingo. Então casamos no civil no dia 16 de outubro e aí nessa semana começou a dar previsão de chuva. O estado de São Paulo entra em alerta para novas tempestades. Segundo a Defesa Civil, a região pode ter até 200 milímetros de chuva em algumas áreas e rajadas de ventos que podem ultrapassar os 60 quilômetros por hora. E essa previsão, então, é para amanhã, sexta-feira, até domingo. A maior preocupação de todo mundo no casamento a céu aberto é a chuva, mas a nossa não era. Por quê? Porque é caro, né? Então a tenda é caro. E outra porque a gente confiava no Senhor. O Senhor tinha nos mostrado um lugar e uma cena. Então essa era a nossa confiança, existia uma palavra. Então chegou nessa semana, as previsões de chuva começaram a aparecer. 4 dias antes do nosso casamento isso veio. Durante todo o planejamento do nosso casamento, a gente foi acompanhando a previsão do tempo, né? Porque o casamento era céu aberto, então a gente precisava saber disso. E não tinha previsão de chuva, não tinha previsão de tempestade.
Então a gente acreditava que isso estava sob nosso controle. E até que um certo dia ali, depois do nosso civil, estava passando na televisão notícia de tempestade, eu estava em casa, meu pai me chamou, ai Beatriz, você viu isso? Nossa, e eu, não, a gente viu, tá tudo sob controle. Mas na verdade não, né? A gente não tinha pensado nessa possibilidade de que poderia chover no dia do nosso casamento. E o que a gente faria? Para mim aquilo ali foi uma possibilidade real. Falei, tá, de fato pode ser que chova e a gente precisa pensar em algo. Todo mundo falou pra gente desde fevereiro pra gente fazer um plano B, enfim, e a gente não fez. Porque, cara, a gente pensava, o senhor estabeleceu isso, então não vai chover. Então só nós sabemos isso. Então tem coisas no planejamento do casamento que é só o casal que vai saber, porque o senhor fala com eles. Mas a gente começou a fazer orçamento de tendas. Então eu corri atrás de N contatos da cidade, do lado de cidades vizinhas, para conseguir cotações de tenda. E a gente começou a ver e, cara, os valores não davam pra gente, né? Não davam pra gente. Na verdade, tudo que estava sendo feito até ali já não dava. Foi o senhor quem fez. Então precisava desembolsar mais uma grana que a gente não teria. Mas mesmo assim, eu estava disposto a fazer alguma coisa. Então a gente ia fazer empréstimo, enfim, a gente ia dar um jeito para não estragar, vamos dizer assim, a cerimônia do nosso casamento. Mas a gente estava achando que isso estava acontecendo, mas o Senhor estava trabalhando. Porque eu, principalmente, né, em todo esse planejamento, eu queria ter o controle de tudo. Então, de todos os contratos, tudo que ia acontecer. E isso é bom, mas o Senhor ele precisa ter o controle antes da gente. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a cotar as tendas e nenhuma dava pra gente. Um dos contatos que a gente orçou, até que dava, né? Fazendo algumas loucuras, mas dava. Então a gente falou, tá, então a gente dava de 4 tendas para cobrir tanto o espaço da cerimônia do nosso casamento, quanto o espaço do café, que o nosso casamento foi pela manhã. Então a gente fez essa cotação, tinham exatamente 4 tendas, e a gente falou, ok, no dia seguinte a gente confirma com você se vamos pegar ou não. Voltamos, continuamos a planejar, fomos orar. Chegou o próximo dia, estávamos no centro, né, fazendo algumas compras para o casamento, e esse contato me manda uma mensagem falando, eu errei na contagem aqui, eu não tenho as 4 tendas disponíveis, eu só tenho 3 tendas disponíveis. Nesse momento, eu e a Bia, a gente estava comendo um pastel no mercadão da cidade. A gente estava comendo ali. Aí eu falei pra Bia, não vamos mais cotar tenda. O senhor já tá falando que não vai adiantar. Eu posso orçar com qualquer pessoa, não é isso que ele quer. E ali a gente encerrou qualquer orçamento e falamos, vamos confiar no Senhor. Até aqui a gente confiou no Senhor, então a gente vai confiar mais 2 dias, né? A sexta e o sábado. E assim a gente fez. Chegamos no sábado, né? Então um dia antes do casamento, dia 19 de outubro, eu e a Bia, a gente tinha combinado nesse mês do casamento de fazer um processo de corte. Então a gente se consagrou todo o nosso mês do casamento, assim como outros meses do relacionamento também. E no sábado a gente decidiu não se ver. Por quê? Porque a gente queria ter o último momento em família. Então a Bia ficou com a família dela e eu fiquei com a minha família, porque ainda não era uma só família. Então a gente fez isso no sábado, teve um momento com a nossa família. E aí eu, meus pais, meu irmão, a gente foi lá pro local do casamento levar os doces. Então a minha mãe fez todos os doces, alguns bolos, e a gente precisava levar no sábado. Quando a gente foi levar no sábado, já estava chovendo. De sexta para sábado choveu muito e o chão do local era um gramado. Então a gente não conseguia se movimentar muito ali, estacionar o carro, enfim, para não estragar para a cerimônia, isso ia ficar ruim. Então a gente foi com todo cuidado, mas já estava chovendo. Deixamos os doces lá na correria para não molhar as caixas. Então, ou seja, no sábado já estava chovendo, já estava tudo fora do nosso controle, do nosso planejamento. Mas algo que foi muito maluco nesse processo foi que em nenhum momento nós ficamos nervosos. Então nós confiávamos no Senhor. Para outras pessoas parecia que a gente não estava se importando. Então parecia uma loucura, tipo assim, caramba, tá chovendo, é um dia antes do casamento e eles estão tranquilos. E de fato, eu acho que o Senhor que fez isso com a gente, justamente pra gente não ficar nervoso e na hora a gente acabava nem pensando, não, o Senhor tá no controle e tal. Não, a gente só queria viver o processo do nosso casamento. Então no sábado já estava chovendo e amém. A Bia ficou com a família dela, eu fiquei com a minha família, levamos os doces, voltamos pra nossa casa e a gente passou teve um tempo de qualidade na nossa casa com nossos familiares. E eu lembro de acordar no domingo, eu acordei acho que umas 4 horas da manhã e tava chuviscando, um chuvisco bem fininho assim, ainda não era uma chuva, mas estava chuviscando. Eu acordei, fui tomar banho, lavei meu cabelo, né, precisava lavar meu cabelo, o chuveiro queimou enquanto eu tava tomando banho. A água acabou? A água acabou, então eu terminei de lavar meu cabelo no tanque. Tava frio. E sobre o que o Vitor falou anteriormente, né? Parecia que a gente não ligava, porque a previsão era de tempestade no dia do nosso casamento, que seria ao ar livre. Mas só a gente sabia o que o Senhor estava ministrando no nosso coração, né? Só a gente sabia que a paz que a gente estava sentindo não era nossa, não vinha da gente, né? Então, por isso que ninguém entendia nada, porque era algo que o Senhor estava nos falando. Eu me arrumei, troquei de roupa e fui até o local do casamento, né? O meu pai me levou.
E eu lembro que quanto mais próximo a gente chegava, né? O casamento foi em uma outra cidade, próxima da nossa. E eu lembro que quanto mais perto a gente chegava do lugar do casamento, a chuva começava a apertar. Eu lembro de olhar assim no vidro do carro e aquele monte de gota caindo. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né, Senhor? E aí o Senhor vinha e me deixava em paz, me deixava calma, tranquila e me lembrava de que o casamento não era meu, né? A gente tinha dito para o Senhor fazer o que Ele quisesse naquele dia. Aquele dia era o nosso casamento. Então é claro que nós estaríamos em evidência, mas a gente queria que o Senhor aparecesse. Sempre foi muito claro pra gente que o dia não era nosso e aconteceria da forma que o Senhor queria. Enquanto a Bia estava indo pra lá, eu estava acordado em casa. A Bia já tinha que ir mais cedo pra lá, estava me levantando porque eu basicamente não dormi. Fui dormir muito tarde, por nervosismo, enfim, aquela ansiedade pro casamento. Quando eu acordo de madrugada, porque eu lembrava o horário que o decorador ia chegar no local e o horário que a dona do local ia abrir pra eles. Eu acordei, já mandei mensagem. Como que tá aí? Tá chovendo? Não tá chovendo? E aí a resposta foi, choveu muito de madrugada e ainda está chovendo. E aí o decorador me manda uma mensagem e fala, Vitor, o que a gente vai fazer? Porque tá chovendo. E eu lembro da minha resposta para ele e foi muito sincera. Falei, cara, não temos um plano B, não temos tenda, a gente vai fazer o que der. Eu confio em vocês e vamos confiar no Senhor. Foi essa a minha resposta. Ele falou, amém. De novo, a importância de todos serem cristãos. Eles entendiam o que estava acontecendo. Chegando lá no lugar, ainda estava chuviscando, o chão estava molhado, né? E eu lembro de chegar e a decoradora vir falar comigo, falar, olha, a gente vai fazer a mesa, né, do bolo, seria lá fora, mas ela me disse que fariam lá dentro porque estava chovendo e se começasse a chover muito forte não tinha tempo de mudar a mesa de lugar. E aí eu falei, tá, os nossos planos estão mudando. Então o que a gente planejou para o nosso casamento está sendo mudado aqui agora. E uma outra coisa que me marcou muito, enquanto eu estava lá me arrumando no local, era que todas as pessoas que estavam lá vinham falar comigo assim, ai, como você tá? Sabe, com cara de dó. Eu sentia, as pessoas não falavam isso, mas eu via e eu sentia que tava todo mundo com dó de mim, se compadecendo, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá todo mundo vendo que eu não tô? Porque eu tava tranquila, né? Eu tava em paz, eu sabia que o meu casamento ia acontecer. Enquanto a Bia já estava por lá e as pessoas estavam falando com ela, eu estava chegando lá. Nosso making off seria no mesmo local, né, no espaço do casamento, mas em salas diferentes. Cheguei lá, falei com o fotógrafo, né, ele já estava por lá, a gente conversou e amém, vamos seguir para o nosso making off. Chegando na sala onde eu ia ficar, comecei a me arrumar, colocar o terno, fazer algumas fotos, alguns vídeos e tudo mais. E, cara, ali já não tinha muito o que a gente fazer. Era esperar e confiar no Senhor. Todos os momentos do meu making off, eu perguntei pro fotógrafo, cara, eu vou deixar um louvor aqui porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer adorar o Senhor em tudo isso. Sem saber, a Bia estava fazendo a mesma coisa no espaço dela. Então estávamos com o coração alinhado. A gente estava fazendo as mesmas coisas, que era fazer o que a gente fez no começo do nosso planejamento do casamento. Então na primeira oração Senhor, apareça aqui. O Senhor estava fazendo isso, Ele estava aparecendo. O Senhor é dono do tempo, é dono de todas as coisas, é Ele quem faz chover, é Ele quem traz o sol. E ali Ele estava se movendo e até então nós não estávamos entendendo, mas confiávamos no que ia acontecer. Começamos a fazer o make-off e foi chegando perto do horário da cerimônia. Então fizemos as fotos e os vídeos. Ainda estava garoando. A banda chegou, começaram a montar, enfim, tudo ia ser num espaço aberto. Então tinha tudo um local certinho para cada um. Então os padrinhos iam ser alinhados, a banda ia ser aqui. Por graça a gente pensou em colocar um omblerone no local em cima da banda para protegê-los do sol. Para proteger do sol, mesmo. Nada a ver do que estava acontecendo. Então compramos um omblerone para proteger a banda do sol e os instrumentos. Então estava tudo demarcado, os locais onde cada um ficava. A banda chega, a chuva começa a apertar. A cerimonialista fala comigo e fala, Vi, a chuva está apertando, os convidados estavam sentados, chegando no local já sentando, e eles tiveram que se levantar. E na casa onde eu estava, as portas eram de vidro, e eu conseguia ver os convidados. Eu não queria que eles me vissem, mas eu estava vendo eles. Então eu via os nossos parentes ali, todos amontoados num rancho que tinha em volta, então uma casa varandada, e todos ali amontoados. Enquanto isso, a Bia estava trancada na sala do make-off dela, sem saber o que estava acontecendo. E graças a Deus por isso, porque a preocupação de fato não tinha que ir para ela, tinha que vir para eu resolver. Eu vi todos os convidados ali, falei, ok. Nesse momento, eu falei para a cerimonialista, vamos manter o planejamento e esperar. Eram as 10, era 10 horas nesse momento, o casamento estava marcado para as 10h30 e a chuva começou a apertar. Durante o meu making off, eu também estava ali ouvindo louvores e em pensamento orando ao Senhor, né? Senhor, o que está acontecendo?
nós cremos, né? Eu creio que o senhor vai fazer. Outra coisa que me marcou muito foi quando a cerimonialista entrou lá na sala, com o olho assim vermelho, de chorar, ela estava nervosa também, e aí ela falou, nossa, mas por que você tá calma? Né? Nossa, eu tô aprendendo muito com você nesse dia. Aí eu falei, meu Deus, né? Como eu, uma pessoa ansiosa, estou transparecendo calma. O dia do meu casamento tá chovendo, né? Tudo que eu planejei saiu dentro do controle, mas ainda assim eu me sentia em paz. Eu sabia que ia dar certo. A banda começou a montar os equipamentos no local, a chuva começou a apertar nesse momento, eles precisaram sair. A responsável pela banda veio falar comigo, a gente já conhecia, era um amigo antigo da família, a gente já conhece todo mundo. Um amigo nosso também estava na banda, a gente escolheu ele, o senhor nos direcionou para cantar no nosso casamento. Então veio falar comigo e falou, Vi, não vai dar para montar no local que a gente falou. O casamento vai ser lá fora mesmo? Nesse momento a dona do local também estava ali. Então era o primeiro casamento dessa magnitude naquele local. Então também era um tempo novo para eles. Tudo precisava dar muito certo, muito certo. E eu lembro de falar para a dona, dá para fazer o casamento no espaço que tem fechado? Que é o espaço do buffet, muito pequeno. Ela falou, não dá. Eu falei, então vai ser lá. Vamos esperar onde dá para montar. E aí tinha um local para a banda, diferente, né, um pouco afastado, mas dava. Tinha energia, enfim, tudo podia acontecer. Falei, então pode montar lá, o casamento vai acontecer no mesmo local. Ponto. Montou. Nesse momento a dona me perguntou, quer que eu já inverta a ordem, né? Posso servir o café para os convidados, porque tem muita gente aqui e tal. E aí eu falei, não, né? A gente vai manter o nosso planejamento, justamente porque o controle, eu queria estar com o controle na minha mão. Então esse era o planejado, eu não ia mudar. Então eu falei, não, a gente vai manter o casamento. E eu falei para a cerimonialista, avisa a todos os convidados que o casamento vai atrasar 30 minutos. Então de 10h30 vai passar para as 11h, alinhei com todos os fornecedores. Todos estavam com a gente, então eles entenderam tudo que estava acontecendo ali, eles falaram, cara, estamos com vocês, que vocês decidiram e a gente está aqui. Depois que a gente decidiu isso, todos saíram da sala e aí eu fiquei sozinho. Nesse momento, a Bia estava nos finalmente dela, já estava se preparando e tínhamos combinado de fazer aquela primeira oração que os casais fazem sem se ver. Então, geralmente, a gente só se dá a mão e faz uma primeira oração ali. Então, lembrando, a gente estava o sábado todo sem se ver, a gente só ia se ver no altar. Foi algo que a gente queria ter como expectativa, sabe? Então fizemos isso, né? E decidimos, e aí antes disso tudo acontecer, como o casamento foi postergado, essa oração também postergou um pouco, o que me restou naquele momento? Tomei todas essas decisões confiando no Senhor. E nessa hora eu lembro que eu deixei o celular ali, abaixei o louvor, tirei o louvor, eu virei para um canto da parede, então virei para uma quina, estendi as minhas mãos e comecei a orar, porque já não tinha mais outra coisa a não ser isso. E a gente às vezes esquece que foi assim que começou o nosso planejamento do casamento. Começou com uma oração. Então tudo se inicia, tudo precisa da oração. Então não era só o que me restava, era tudo o que me restava, era tudo que eu tinha para fazer. Era isso que o Senhor queria naquele momento. Queria que nós nos conectássemos exatamente com Ele. Então nessa hora, a Bia também estava orando. Então tem algumas fotos do nosso casamento, desse momento de oração da Bia, porque ela também viu que a chuva estava apertando. Então nos restava orar, a gente foi falar com o Senhor. Eu lembro de alguns momentos que algumas pessoas foram até a sala enquanto eu estava orando e não me atrapalharam, porque viram que eu estava ali falando com o Senhor. Eu lembro de ouvir alguns passos bem aqui no fundo, eu estava com os olhos fechados, voltados para a parede. As pessoas foram ali, não me chamaram e me deixaram ali falando com o Senhor. Sabiam que era o momento de, chorar para o Senhor e falar com Ele. E aí nisso eu começava a orar, só que a minha oração ela era muito intencional. Aí eu estava falando, Senhor, o Senhor já fez tanta coisa, mas tanta coisa. O Senhor fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas se movem. Não é possível que uma chuva não pare. Né? O Senhor tem poder para parar uma chuva. É água, né? Não é pesado como uma montanha. Então o Senhor consegue parar. E aí eu lembro que enquanto eu orava com as mãos estendidas, eu falava, Senhor, em nome de Jesus, para essa chuva. Eu olhava para trás, a chuva aumentava. Então estava tudo no contra do que eu estava pedindo. Eu não estava entendendo nada. Era muito humano, sabe? Eu orava, confiava no Senhor e dava aquela espiada para trás e a chuva aumentava. Vou continuar em oração, vou continuar orando. Eu também estava orando, né, no meu making off, e aí eu agradeci quando fecharam a porta, porque aí eu não via que a chuva estava aumentando. A gente orava e a chuva aumentava. E nesse momento já estava tudo fora do nosso controle. Todo mundo já estava nervoso, já não sabia mais o que fazer. E aí teve um momento que a minha mãe foi ali, e ela ficou quietinha, me vendo orar, e eu falei com ela, e aí mãe, como você tá? Ela falou que estava bem, estava feliz, orando, o Senhor tinha me dado uma direção. Eu guardei essa direção para mim, porque nesse momento o nosso pastor chegou. Então, o nosso pastor também foi algo que o Senhor nos mostrou em relação ao casamento, queria celebrar o nosso casamento. Ele chegou e me perguntou como eu estava tranquilo, e eu falei para ele, pastor, o casamento não é meu, o casamento não é da Bia, o casamento é do Senhor. Ele está fazendo aqui
o que ele sempre quis fazer. Nossa oração foi que ele aparecesse de alguma forma. E algo que a gente ainda não falou, mas em tudo a gente tentou colocar um versículo do Senhor. Então, no nosso Lágrimas de Alegria tinha um versículo. Tinha uma placa na frente da entrada do casamento com um versículo. Em todos os lugares. No leque que a gente fez tinha um versículo. Essa foi a forma que a gente encontrou de fazer o Senhor aparecer. Mas isso é muito pequeno pro Senhor. O Senhor, ele precisa ser o centro de todas as coisas. Então foi isso que eu falei pro pastor. Eu e o pastor tivemos um momento de oração, ele chegou ali, a gente conversou, oramos juntos, entregamos tudo ao Senhor novamente. E o Senhor já tinha me dado uma direção. Falei, pastor, o Senhor me deu uma direção, Jesus falou comigo, foi muito forte o sentimento que eu tive no meu espírito de que a chuva só ia parar depois que todos orassem juntos, em unidade. Foi isso que o Senhor me falou. Falei isso pra ele, falei pra cerimonialista. Aí eu falei pra cerimonialista, então vamos lá, a gente vai fazer a oração junto, eu e a Bia, sem se ver, aquela primeira oração e tudo mais. E depois vou orar com todo mundo, porque é isso que o Senhor tá me falando. Fui até o local que a Bia tava, com os olhos fechados, as pessoas foram me guiando. Oramos juntos, naquele momento o Senhor já se manifestou muito forte, mas muito forte. Foi um momento que nós estávamos de olhos fechados, mas todos que estavam em volta, nos falaram depois que todos caíram em lágrimas, sem entender muito o que estava acontecendo. A gente estava sendo muito sincero na nossa oração. Em todos os momentos eu queria saber se a Bia estava bem. Então eu perguntava para a cerimonialista como que ela estava. Afinal é o dia da noiva, todas as expectativas estão na noiva, eu queria entender como ela estava, e ela me falava que ela estava bem. Fui até o local, senti como ela estava. Então, no momento que a gente dá as mãos, eu sinto que a Bia tá bem, a Bia sente que eu estou bem, e a gente ora, a gente é muito sincero com o Senhor, e a gente clamava de verdade ao Senhor, Senhor, por favor, para essa chuva, nós só queremos a sua bênção, nós só queremos um casamento, e assim foi. Fizemos essa oração, todos em lágrimas, tiraram as fotos, os vídeos, saímos, a cerimonialista me falou, Vi, é isso mesmo? Eu falei, é isso que a gente vai fazer. E fui até o local onde estavam todas as pessoas. Quando eu cheguei nesse local, tava todo mundo com cara de dó, mas todos com cara de dó, assim. Porque, cara, tava tudo estragado, vamos dizer assim. Todas as mesas molhadas, todas as cadeiras molhadas. Não era uma chuva forte, mas era uma chuva constante, então tudo tava molhado. Exceto as flores que conseguiram ficar tranquilas ali, mas as cadeiras, os bancos, o chão já tava tudo molhado. E as pessoas olhavam pra mim e elas não falavam nada. Tentavam mostrar pra mim que estavam tranquilas, mas era nítido no olhar delas. Falei com as pessoas, comentei algumas pessoas, já pedi pro pastor iniciar e falar pro povo ali, chamar a atenção deles. A gente se reuniu, então era um espaço pequeno e todos os convidados estavam ali. Todos, porque estava chovendo, então todos se reuniram ali. E ali eu falei da direção que o Senhor me deu. Lembrando que no nosso casamento nem todos professam a mesma fé que a gente, mas estavam ali com a gente e o casamento era do Senhor. E isso já não importava e não era o motivo para que o Senhor não aparecesse ali. É justamente nesses momentos que ele queria aparecer. Falei com o povo, falei, gente, enquanto eu orava para essa chuva passar, o Senhor me deu uma direção para todos nós darmos as mãos aqui nesse local, a gente vai orar e depois disso a chuva para. Do seu jeito, que bom que não foi do meu jeito, que bom que não foi do jeito da Bia. Que bom que o Senhor planejou e assim está cumprindo, Pai. Em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, nós estamos em unidade, Pai. Como o Senhor nos ordena, como o Senhor vem nos buscar em unidade, como uma igreja, Pai. A igreja não depende do ambiente, mas depende da presença do Senhor e da nossa união. Nós estamos aqui como uma igreja clamando o teu santo nome, Pai. Eu te peço, Jesus, o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono do mundo, Pai. O Senhor plantou anjos em cada canto dessa terra para controlar o mar, para controlar os ventos, e assim eu creio que o Senhor tem poder o suficiente para parar toda a chuva, Pai. Em nome de Jesus, que o tempo se abra, nós precisamos, Pai, de 40 minutos, de 30 minutos, o tempo que o Senhor quiser. Mas novamente eu te peço, se o Senhor quiser manter a chuva, Pai, é a tua vontade que prevalece aqui nesse lugar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado por cada vida que está aqui hoje, por cada pessoa, por cada amor que o Senhor tem transbordado na nossa vida, que eles se sintam bem, felizes, que o Senhor tire todo o medo do nosso coração, Pai, que todos aqui estejam felizes, radiantes, porque é o casamento que o Senhor planejou. Muito obrigado, Pai. Nós esperamos e ansiamos o momento em que o Senhor vai dar início a essa cerimônia. Nós amamos o Senhor e adoramos o teu nome. Amém. Foi isso que o Senhor me falou. Então, por favor, vamos dar as mãos e vamos orar ao Senhor. Vou puxar uma oração e peço que vocês orem comigo. Assim foi feito. Todo mundo deu as mãos. Eu lembro exatamente da cara da maioria das pessoas, sem entender, mas, enfim, fazendo o que a gente estava pedindo. E aí, ali, eu comecei a orar ao Senhor. E eu lembro de cada palavra dessa oração. A gente tem alguns registros desse momento. E eu lembro de cada palavra, cada frase que eu disse. Eu falei, Senhor, o Senhor é o dono disso aqui. É o Senhor que está aparecendo aqui. No momento, Jesus me lembrou de Noé. Então, quando Deus ele traz a chuva naquele tempo, é um momento de recomeço, é um novo ciclo que está começando. Então, o Senhor estava me falando que a chuva ali estava representando isso.
um ciclo na minha vida, um ciclo na vida da Bia estava se encerrando e um novo tempo estava se iniciando. Então o Senhor me falou que a chuva ali não era pro mal, a chuva era pro bem. Era Ele fazendo, não o reinício, mas Ele dando início à nova fase da nossa vida. Então foi essa oração que eu fiz. E eu falei muito claro pro Senhor, Senhor, a gente precisa de 10 minutos, 20, 30, 40 minutos que seja, o tempo que o Senhor precisa para que a cerimônia aconteça. Eu não me importo com o dinheiro que a gente gastou, eu não me importo com nada que está aqui, eu não me importo se as pessoas estão tristes ou não. Eu só quero receber a bênção do Senhor e casar com a Bia. Foi essa a oração. E ali eu comecei a cumprimentar algumas pessoas e, cara, deu acho que no máximo 5 minutos e a cerimonialista, eu só senti ela puxando meu braço e falou, Vi, a chuva parou, vamos fazer o casamento. E ali começou toda a correria. Eu nem tava vendo mais nada, tinha um monte de coisa para acontecer antes. Todo o nosso planejamento ali já foi todo alterado. Então tinha a entrada dos padrinhos, o meu avô ia entrar com uma placa de Jesus, porque novamente foi o jeito que a gente queria fazer Jesus aparecer, era uma placa. Então meu avô ia entrar com essa plaquinha. Não deu para entrar, e a entrada dos padrinhos, a entrada dos nossos pais, tudo isso foi mudado, tudo isso foi alterado. A banda começou a tocar uma música, que era a música da entrada deles, entenderam? Enfim, a chuva começou a cessar. Eu lembro da cena das pessoas saindo do local fechado, indo pro lugar aberto da cerimônia, com alguns guarda-chuvas. Então algumas fotos, alguns vídeos tem esse guarda-chuva. As pessoas iam lá porque, cara, estavam com medo de chover, né? Estavam todas arrumadas e tudo mais. E aí todos os funcionários, todos que estavam ali, se mobilizaram para ajudar a secar todas as mesas, todas as cadeiras. Eles nem precisavam fazer isso. Mas, de novo, eu falo, essa é a importância dos fornecedores serem cristãos. E eu só comecei a agradecer o Senhor. Aí eu já estava lá fora, agradecer o Senhor. E todo mundo começou a bater palma porque estava acontecendo, porque o Senhor tinha feito. Eu tava no quartinho ainda me arrumando, ouvindo música, super tranquila, e de repente eu ouço todo mundo bater palma. E aí eu lembro de não entender nada. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu sou a noiva, o casamento não pode começar sem mim. Eu não tava sabendo de nada, mas na verdade nessa hora o casamento já estava acontecendo. E no resumo, depois de tudo isso, a cerimônia deu início. Então as músicas começaram, estavam todos nos seus lugares, a gente foi se organizando. E a chuva foi parando, foi parando, foi parando. O céu não estava limpo, o céu estava todo fechado. E no nosso casamento dá para ver a serra do lugar que a gente estava. Então é um lugar mais alto, né, em relação ao nível da cidade. E dá para ver a serra lá no fundo. Mas, como o tempo estava todo fechado, estava tudo nublado, não dava para ver nada. Então não dava para entender como não estava chovendo, porque estava tempo de chuva, mas não estava chovendo. Então, na verdade, era o Senhor que estava aparecendo ali. Depois desse momento, depois dessa oração, é muito importante a gente entender que não foi a minha oração, não foi a oração de ninguém, né? Foi, de fato, o Senhor se manifestando ali. Foi isso que parou a chuva. Não foi o poder das palavras, foi o Senhor. O Senhor só queria que ele fosse o centro. Ali ele foi o centro para todos os funcionários, todos os convidados, todas as pessoas que estavam ali entenderam de Jesus. Tudo começou a acontecer, a chuva cessou, o casamento não aconteceu às 11 horas, aconteceu um pouquinho antes, até a hora que a gente tinha marcado, então ia postergar 30 minutos, às 11. Começou antes, porque o Senhor se manifestou antes. Então tudo fluiu, de repente nenhuma gota mais caiu do céu, nada. Toda a cerimônia foi feita aí sim, conforme que a gente tinha planejado, estipulado, os votos, a ceia, o momento de adoração, a palavra do pastor, a troca das alianças, tudo aconteceu conforme o Senhor já tinha estabelecido. Então o casamento foi incrível, foi algo que foi a minha maior experiência de fé, foi o melhor dia da nossa vida e é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui falando não sobre o casamento, não é sobre nós, não é sobre a nossa cerimônia, mas é sobre o Senhor, sobre o plano dele. Então eu sonhei por muito tempo com esse casamento, né? E foi lindo, foi de fato o casamento dos nossos sonhos. Não aconteceu como nós havíamos planejado, mas foi muito melhor, porque aconteceu da forma que o Senhor quis. Depois da nossa cerimônia, estava todo mundo cansado, porque todo mundo se mobilizou. Todos se mobilizaram para ajudar a limpar o espaço, a secar o espaço. Sobrou muita coisa, o Senhor fez sobrar muita coisa, muitos doces. Em detalhe também, estávamos sem doce há muito tempo, justamente para aproveitar os doces do casamento. Enfim, a gente tinha uma viagem para fazer, uma viagem aqui perto, uma viagem também dos nossos sonhos, e o Senhor segurou a chuva até nessa viagem. Precisávamos pegar a estrada, não era algo simples, o Senhor segurou e foi chover no último dia da nossa viagem. Então, no último dia do primeiro local que a gente foi, que a chuva voltou. O Senhor cuidou de todos os detalhes. Uma coisa importante, nós contratamos fotógrafo, filmmaker e um story maker. Esse story maker é uma coisa que a gente pediu, nós não conseguimos convidar todo mundo para o nosso casamento. Não tinha possibilidade de trazer todo mundo que a gente queria. A nossa ideia era transmitir esse casamento num perfil fechado no Instagram para essas pessoas. Só que o Senhor mudou tudo. E na hora a gente não pensou nisso. A gente não lembrou, não conseguimos passar a senha desse novo Instagram fechado, enfim. E o casamento foi transmitido para todos através do Insta da Bia. A pessoa que a gente contratou
nem sabe disso e ela vai ficar sabendo assistindo esse vídeo. Então, você foi um agente da mensagem de Jesus também. A pessoa que fez esse trabalho pra gente colocou o celular pra gravar na live no celular da Bia, no Insta da Bia, aberto. E muita gente assistiu. Então tinha no nosso casamento por volta de 90 convidados, ao total umas 100 pessoas. E no Instagram umas 30, 40 pessoas assistiram. Isso é muita gente. Muita gente estava vendo o que o senhor estava fazendo. Depois disso a gente não entendeu, a gente confessa que ficou bravo, porque não queria que todo mundo visse. Mas novamente a gente queria estar com o controle das coisas. Depois o Senhor ele nos confirmou que ele estava no controle disso. E graças a Deus que essa pessoa não transmitiu no Instagram fechado. Porque a gente ouviu de várias pessoas mandaram mensagem pra gente falando: cara, nós vimos Jesus no seu casamento. A presença do Senhor ela foi muito nítida. Até por uma tela de celular as pessoas viram Jesus e sentiram Jesus. Tinham pessoas que estavam em casa e começaram a assistir. Tinham pessoas em outro país que é conhecido nosso começou a assistir. Tinham pessoas que estavam no mercado fazendo compras, viram que estava sendo transmitido, pararam e começaram a assistir e chorar, sentindo a presença do Senhor. Então até nisso, obrigado por você que não fez a live no perfil fechado, porque você foi um agente da mensagem de Jesus. Então até nisso o Senhor cuidou. No resumo, todas as pessoas falam pra gente que nós não éramos a celebridade do casamento. Nos confirma a nossa primeira oração. Nós não queríamos aparecer ali. O terno caro, o vestido caro, as comidas, tudo que era bem material não foi suficiente. O Senhor ele é muito maior que isso. O Senhor ele aparece em tudo. Então as pessoas lembram do nosso casamento hoje, não do local, não da cerimônia, não do Vitor e da Bia. Lembram do que o Senhor fez. Era essa a nossa intenção. É algo que a gente frisa muito, a gente quer passar isso para o máximo de pessoas. Obedeçam ao Senhor, obedeçam a direção que o Senhor passar para vocês, confiem nele, porque se a gente tivesse pagado as tendas, ia estragar totalmente, não só a cerimônia, mas o ato que o Senhor tinha para fazer. Não ia concretizar o plano dele. Então obedeçam, sigam firmes no Senhor, entendam que Ele está no controle de todas as coisas. Não é fácil, é difícil. A gente ficou com medo sim. E naquela semana, os orçamentos não batiam com o que a gente conseguia pagar. E nesse momento deu medo e a gente entendeu e estava na mão do Senhor. E se está na mão do Senhor, não tem como dar errado. E lembrando que se a chuva não parasse, ainda era o Senhor. Sabe, se a chuva não parasse, se o temporal de fato viesse, ainda era o Senhor. O casamento ainda ia acontecer. Então a nossa expectativa não estava no Senhor fazer um milagre. Estava na presença dEle. E a presença dele se manifestaria com a chuva parando ou não. Mas ele sim, ele quis por graça, por amor, cessar a chuva e agradar os seus filhos. O Senhor ama os seus filhos e o Senhor cuida dos seus filhos. E foi isso que ele fez com a gente. Ele cuidou da gente, nos deu esse momento magnífico, um momento épico, que todas as pessoas lembram que ele estava lá. E até hoje a gente não acredita que viveu isso. Às vezes a gente para e... Nossa, mas a chuva parou mesmo? E não por nós, mas porque o Senhor quis. Nós somos a prova viva de que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar e ser obediente. E não porque o Senhor pode fazer, mas sim por quem Ele é. Tá? Pelo caráter perfeito de Cristo, vale a pena a gente permanecer. Porque a gente estava sendo muito sincero com o Senhor. Passou um bichão aqui. Depois da nossa cerimônia, né? Todo mundo tava cansado. De novo falei, né? Confia no Senhor. Esqueci o que eu ia falar. Confia no Senhor. Vai, para. Confia no Senhor. Para! É isso. Creiam e esperem no Senhor.